Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, este é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. Apoio cultural fica a cargo de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. Esse ano de 2024, a Motonorte completou 39 anos. São 2 endereços para melhor servi-lo, na Rua Itacoatiara, Cachoeirinha, e na Rua Miranda Leão, no centro. Motonorte, cada vez mais perto de você. O Cultura em Tópicos de hoje, no episódio 11, trará o tema Carreira Política, Servir e Mudar. Para falar desse tema, convidamos o advogado, professor, agricultor e, entre outras habilidades, Luiz Castro, que vai falar sobre esse tema e também vai explanar sobre sua experiência de 2 vezes prefeito da cidade de Envira e 5 mandatos de deputado estadual. É com grande honra que nós recebemos o Luiz. Luiz Castro, seja bem-vindo ao Cultura em Tópicos. Olá, Elcias, muito grato pela oportunidade de estar aqui com você nesse programa que é diferenciado. Eu tive a oportunidade de assistir já 2 edições. Então, estamos aqui com prazer, com tranquilidade, à sua disposição. Luiz, quais as oportunidades que um político que exerce o mandato eletivo tem a possibilidade de mudar a realidade e servir a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado? Bom, Elcias, existem os políticos que ocupam cargos executivos, prefeitos, governadores, presidentes, que têm uma possibilidade muito maior de propiciar resultados de curto prazo, né? De resultados de impacto, porque estão no executivo. Eu fui prefeito e quando você é prefeito, você tem, dentro de um certo limite, o poder de decidir que um parlamentar não tem, a não ser a decisão sobre sua esfera pessoal de atuação política. Então, a interferência do parlamentar ela é muito menos visível e imediatista, em regra, com algumas exceções, do que a do executivo. No parlamento, você debate os problemas, você deve fiscalizar, você propõe e, eventualmente, consegue até ajudar a resolver problemas sérios ou evitar desvios que deveriam e que devem ser evitados. São 2 perspectivas diferentes. Eu, quando fui prefeito no interior, no meu 2º mandato, que eu estava com um pouco mais de experiência, eu tive talvez a minha mais feliz trajetória política, experiência política da minha vida. Porque lá nós conseguimos conjugar com uma equipe muito boa, uma equipe tecnicamente preparada, politicamente sensível e integrada com a sociedade, com a comunidade, nós conseguimos resultados muito bons, inclusive na área de agricultura, o Envira se tornou o município mais produtivo em agricultura familiar do estado inteiro. Então, ali foi um êxito, conseguimos trazer vários benefícios para o município, trabalhos na educação e saúde. Mas, como parlamentar, eu também busquei contribuir. É uma contribuição mais limitada, você está entre 24 deputados, você faz parte do game, mas você não é o principal ator. Você é um dos atores. Eu procurei sempre diferenciar as minhas atitudes, as minhas ações, por propostas coletivas, de interesse coletivo. Eu não desenvolvi nenhum negócio pessoal, eu entendo que político é para defender a sociedade, para servir a sociedade. E quando o político monta uma empresa, monta um negócio que negocia, que faz tráfico de influência com o governo, ele deixa de ser um representante da sociedade. Então, eu evitei isso quando era prefeito, evitei como parlamentar e espero evitar o resto da minha vida. E sei que devia ser a regra, mas hoje se tornou a exceção. Em muitos momentos eu fiquei frustrado como deputado, porque eu tinha uma ideia exequível que era passível de resolver uma situação social importante, mas por falta de interesse, principalmente do governo na época, e às vezes até dos meus colegas, isso não prosperava. Mas isso nunca me fez acomodar, ao contrário, eu fui buscando outros mecanismos, criando frentes parlamentares, trabalhando com a população, fazendo uma fiscalização
que nem era estardalhaço, nunca gostei de estardalhaço, nunca gostei de denúncia vazia, nunca gostei de acusar uma pessoa sem ter provas, mas eu gostava sim de mostrar os erros e não concordar com os erros. Eu fui um político muito mais independente do que de oposição. Pude exercer mandatos, 3 mandatos e meio, como um político independente, só obedecendo à voz da minha consciência. Luiz, como um político, ou seja, um deputado, um prefeito, um vereador, pode realizar mudanças significativas nas áreas sociais, na área de educação, saúde, na área de segurança, enfim. De que forma se pode operar essas mudanças significativas em prol da sociedade? Bom, o político sozinho não faz verão, é uma andorinha, né? Você, um vereador em Manaus, no meio de 41 vereadores, um deputado no meio de 24 parlamentares, você tem que fazer a sua parte. Em alguns momentos você vai encontrar apoio de outros parlamentares, você vai buscar sempre o apoio. Política se faz com diálogo, independentemente de você ser um deputado do partido A ou B, você precisa dialogar, e sempre eu levei isso em consideração, sem abrir mão dos seus princípios. Então eu consegui, por exemplo, aprovação, só a título de exemplo, de uma emenda constitucional prevendo os psicólogos e assistentes sociais nas escolas, na rede pública do nosso estado. Foi um trabalho de articulação bastante intenso. E hoje nós temos psicólogos e assistentes sociais em todos os municípios do interior, atuando junto às equipes de educação, com pedagogos e professores, o que faz uma diferença grande. Em Manaus, a emenda, no meu entendimento, nunca foi aplicada corretamente, porque nós temos poucos psicólogos e assistentes sociais para a imensa demanda das secretarias de educação, a SEDUC e a CEMED. Mas houve um avanço em relação ao que era muito melhor. Consegui aprovar também a emenda constitucional da carreira de Estado de médico. Isso foi numa articulação com o doutor Mário Viana, Sindicato dos Médicos. Depois eu fui conversando, dialogando. Na época conversei com o deputado Belarmino, ele tem filhos médicos, ele se sensibilizou, veio e nós conseguimos aprovar. Mas falta o governo regulamentar a carreira. Foi a primeira carreira de médico aprovada constitucionalmente no Brasil, pioneira. Vou, inclusive, no próximo seminário fazer uma palestra sobre isso. Fizemos uma pesquisa muito interessante. Eu sempre fui de estudar. Eu acho que ninguém tem que improvisar em projeto de lei, tem que compreender. E tenho vários momentos em que a minha atuação fez a diferença. Por exemplo, uma causa que não é minha principal causa, e naquela época não tinha nenhum vereador, nenhum deputado ainda eleito por essa causa, que é o bem-estar animal, a defesa dos direitos animais. Eu fui autor da lei que proibiu a matança de animais em centro de zoonose, porque antes da lei de minha autoria, o que acontecia, Cias? Uma pessoa deixava um cachorrinho, um gato no centro de zoonose, se ele 15 dias não aparecesse, esse animalzinho era eliminado. E com a minha lei, isso foi proibido. Na verdade, só se pode eliminar um animal que tenha uma doença, uma zoonose, incurável e transmissível ao homem. A gente conseguiu salvar com essa lei milhares de animaizinhos, né? E também coibir a irresponsabilidade de alguém que adota um animal e depois o abandona, né? E eu não era e nem é a minha principal bandeira. Trabalhei também, e acho que fiz a diferença, contribuindo para 3 CPIs da pedofilia, dos abusos sexuais. Uma do senador Magno Malta, eu fui apenas um apoiador, mas depois nós tivemos a CPI federal, com a deputada Érica Cocai, com a deputada Lilian Sá. Foi muito complicado, fomos muito intimidados, ameaçados. O carro em que ela estava lá em Quari foi chacoalhado de uma forma totalmente desrespeitosa, ameaçada, mas ela é uma mulher muito corajosa, né? E a CPI aqui em Manaus também, que eu fui o proponente, mas não me deixaram ser nem o relator nem o presidente. Com muito custo me tornei um membro da CPI. Várias coisas, se eu for enumerar, que foram resultados de iniciativas minhas. E teve iniciativas de outros parlamentares, às quais eu me juntei, né? E teve erros que foram evitados, ou ações que foram resolvidas, também fruto da minha atuação. Eu vou citar só um exemplo. SECOM, o andar pediátrico do Hospital Oncológico do SECOM. Eu era parlamentar, fui visitar o SECOM.
E aí o diretor foi me mostrar todos os andares e mostrou que tinha um andar pediátrico pronto, todo arrumadinho, com as caminhas pequenas, ludoteca, conforto, televisãozinha, brinquedos para as crianças com câncer ficarem num local separado dos demais pacientes do câncer com apoio das suas famílias. Por que não era inaugurado? Eu perguntei para o diretor à época, que já é falecido. Ele disse porque eu não consigo contratar 3 enfermeiros e 9 técnicos de enfermagem para tomar conta das crianças. E eu não posso tirar os enfermeiros e os técnicos de enfermagem dos outras enfermarias. E aí eu perguntei quem financiou essa obra aqui. Disse, foi a primeira-dama, o Fundo de Promoção Social, dona Sandra Braga. E por que o governo não apoia essa contratação tão pequena? Porque é contenção de despesas e tudo. Aí o Luiz Castro foi para a tribuna elogiar a primeira-dama e criticar o seu esposo. E perguntar, por que o senhor governador não cumpre a sua parte que a sua esposa cumpriu tão bem? Fiz uma carta para ela, fiz uma carta para ele, fiz pronunciamentos, até que um dia ele encontrou o doutor Baldino, que era o diretor à época, e perguntou o que é que está pegando lá no SECOM. Ele falou, está pegando que faltam 3 enfermeiros e 9 técnicos. Traz aí que eu assino, e autorizou. Então, muitas vezes isso é silencioso, nem sempre. Algum parlamentar que tenha decisão de atuar em prol da sociedade, ele consegue. A nossa Constituição, por exemplo, não tinha um capítulo do cooperativismo, tinha um capítulo do empreendedorismo, tinha uma configuração, e quando houve a reforma não, houve um ajuste à Constituição, a deputada Conceição era a presidente, eu fui um dos relatores e consegui colocar dentro da Constituição Estadual o capítulo do cooperativismo, que é muito importante, um segmento muito importante e que deve envolver uma política pública de apoio. Então, estou te citando alguns exemplos para dizer que mesmo você sendo um simples parlamentar, até mesmo da oposição independente, você pode conseguir resultados expressivos. Além disso, Eucias, tem uma outra coisa. Abrir espaço para a sociedade se expressar. Porque em muitos momentos a sociedade precisa de um canal de comunicação, de um canal de recepção, de um político que a ouça, que tenha respeito, que tenha empatia e que procure repercutir aquela causa. Saúde mental, os pacientes renais crônicos, os pacientes com hepatite, as pessoas portadoras de tuberculose e assim por diante. Luiz, se você pudesse fazer uma explicação sobre as atuações de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, federal e senador, como é que tu farias essa diferenciação entre as atuações? Pois é, o vereador é um político eminentemente dos assuntos do âmbito municipal, da cidade, né? Eu me lembro que uma vez o senador Arthur era de seus mandatos e eu ouvi uma crítica. Poxa, a rua da minha casa está esburacada e o senador não resolve isso. Eu estava caminhando com ele naquela época, nós éramos aliados, não somos mais, mas éramos. E eu fui explicar para a senhora que o papel do senador não era cuidar da rua do bairro dela. Isso é o papel do vereador. O vereador, o prefeito, podem até solicitar de um senador recursos, verbas, para ajudar a pavimentar a cidade. Mas não cabe ao senador ir fiscalizar a rua de bairro. Isso é papel de vereador. Então o vereador, ele é um trabalhador político da sociedade em favor das melhorias da qualidade de vida no município, por meio das políticas públicas que são desenvolvidas. Papel de fiscalizar, para evitar os desvios, para evitar a ineficácia, a ineficiência. Papel de propor, não só projetos de lei, mas também apresentar ao executivo propostas para resolver problemas. O papel também de legislar e o papel de abrir espaço para a população se expressar nas questões de interesse coletivo. O deputado estadual faz o mesmo num âmbito maior, mais amplo. E aí o papel do deputado estadual no Amazonas, ele é mais complexo do ponto de vista geográfico. Nós temos 1.500.000 km², né? São 62 municípios, e dificilmente um deputado consegue atuar em todos os municípios. Então, normalmente, os deputados têm uma base maior em alguns municípios, menor em outras, mas eles trazem também essa demanda do interior do Estado. As leis estaduais, aí já sai da esfera do município, a principal lei do município é a lei orgânica municipal, a nossa principal legislação estadual é a Constituição Estadual,
que também comanda a esfera municipal, mas a lei orgânica é muito mais afeita às questões concretas de Manaus, né? E você tem toda a legislação estadual. E você vai trabalhar acompanhando o orçamento, fiscalizando o orçamento do Estado, assim como o vereador faz do município. E o deputado federal, ele já vai para uma escala de representação em nível federal, atuando como um legislador que representa a população do Amazonas. Então, vamos dizer que você se elegesse deputado federal, você estaria representando a população do estado do Amazonas e você poderia ser eleito com votos da capital, votos do interior e escolher a sua área de atuação preferida, até em função da sua atuação política, e seria legítimo e será legítimo o teu mandato, porque você representa a população. O senador é diferente, ele representa o estado do Amazonas. O estado como um todo, ele tem, portanto, um dever mais abrangente ainda do que o do deputado, porque ele representa ali, na balança da federação, o equilíbrio de poder. Enquanto na Câmara de Deputados São Paulo tem um número imensamente maior de deputados federais do que o Acre, o Amazonas e Roraima, no Senado todos são iguais. São 3 senadores para qualquer estado. O Amapá tem 3 senadores e o estado de São Paulo só 3. É ali que se estabelece o equilíbrio federativo dos estados com maior população não poderem, desculpa a expressão, engolir o interesse dos estados com menor população. O senador também tem atribuições específicas importantíssimas, né, como a de aprovar os ministros que vão para o Supremo, tem que passar pelo Senado, embaixadores. Há um crivo. O Senado tem um papel mais institucional, mais abrangente, processo de impeachment, né? É o senador que faz o julgamento, mas não desmerece a importância do deputado federal. Mas, evidentemente, um senador tem muito mais poder de influência, em regra, do que um deputado federal. Agora nós vamos aos últimos cargos eletivos, o prefeito e o governador. A distinção das suas atuações diante desses outros cargos que você acabou de discorrer. O prefeito realmente é o executor, deve ser o executor das políticas públicas no âmbito do município. É prefeito de Manaus, cuidar de Manaus. Eu gosto de usar uma expressão que vamos dizer, o cerne. Ele é um gerente das políticas públicas, dos serviços públicos do município. Ele deve ser um gerente, deve ser um bom gerente. Um gerente com competência técnica, sensibilidade política e social. O governador, num estado como o nosso, é muito mais amplo. Ele é um gerentão, né? Ele é uma pessoa que vai gerir as políticas públicas no sentido macro, num estado imenso como é o nosso. Portanto, um papel muito mais complexo do que o do prefeito. Embora, em Manaus, já há uma complexidade muito grande, porque Manaus explodiu demograficamente, Manaus tem muitos problemas, a urbanização de Manaus foi caótica. Então, eu acredito que ser um gestor de Manaus é altamente complexo, não é uma coisa fácil. Mas em nenhum município é fácil, Elcias, mesmo com um município pequenininho, porque o prefeito é aquele que é alcançado pela demanda da população. E se você é prefeito de um município pequeno, você sai de casa e a população te encontra, né? Em qualquer lugar para onde você for, você vai encontrar alguém do povo, a não ser que você seja um cara que ande num carro aí, cheio de segurança, mas você vai ser execrado, né? Porque as pessoas querem do prefeito, principalmente no interior, esse contato pessoal, querem até do prefeito aqui da capital, exigem mais isso do que do próprio governador. Quando e como a sua família veio parar aqui no estado do Amazonas, em Ivira? Como é que ocorreu essa história? Elcias, na verdade, eu sou nascido em uma família de classe média de São Paulo, professores, meu pai é editor de livro, médicos, advogados, e eu jamais imaginei que um dia viria morar no Amazonas quando eu era mais jovem. Mas, no entanto, na minha adolescência, começou a me fascinar a história da região, né? A história riquíssima e o significado da Amazônia. Comecei a ler, comecei a estudar e fiquei profundamente motivado. Eu já tinha feito uma viagem pelo Rio São Francisco, cortamos o interior do Nordeste, ficamos ali, Penedo tinha sido submersa para a represa de Sobradinho, e aí conheci Juazeiro, Crato,
Viagem de mochileiro, viagem de aventura, conhecendo a pobreza, a miséria, mas também a riqueza do povo nordestino, no sentido de ser um povo combatente, resistente, lutador. Naquele tempo, muita miséria. Eu vi muita miséria como nunca mais vi na minha vida. Me impactou muito. Disse, agora eu preciso conhecer a Amazônia. Mas na Amazônia eu quero ter uma experiência de ficar 1 ano morando lá. E eu vim para cá. Eu tinha um sonho de conhecer as tribos indígenas. Nesse caso, você veio só antes dos pais? Meus pais não vieram. Não vieram. Nunca veio nenhum parente meu. E você chegou com quantos anos em vida? 18 anos. 18 anos. Sozinho? Passei por Manaus, só eu e Deus. Passei por Manaus. Aqui conheci um diretor de escola, o padre Teodoro, que estava procurando professores para lecionar em Envira. E aí eu perguntei, mas em Envira tem tribos indígenas e tal? Tem. Aí eu fui de carona, as freiras na época franciscana me deram carona até Porto Velho foi a Rio Branco, fui de barco até Envira, e chegando em Envira fui trabalhar na roça de manhã e à tarde e à noite lecionar. E me apaixonei. Porque em São Paulo você é um número na multidão, né, o Cias? E em Envira você é uma pessoa, né? Luiz, a tua formação é em quê? Você lecionava qual matéria em Envira? Você usou uma expressão, antes de falar, polímato, né? Eu fui um professor polímato, porque havia uma carência de professores muito grande, então eu lecionava à tarde numa turma de primário, gostava muito de lecionar, 3ª, 4ª série, e com todas as disciplinas, né? E lecionava, na época ainda era o chamado ginásio, né? De 5ª ou 8ª série. Eu lecionei praticamente todas as matérias. Eu lecionei português, geografia, história, inglês, todas as disciplinas, porque eu era muito polivalente, né? Então, mas o meu apreço sempre maior foi por história, geografia e língua portuguesa, especialmente literatura e redação. Não tanto gramática, mas a gente vai também para a gramática quando necessário. E era isso, eu colaborava com a escola naquilo que me era demandado, né? E a gente conseguiu com isso ganhar uma amizade muito grande no município. Eu voltei para São Paulo depois de 1 ano e não me adaptei à Selva de Pedra mais. Aí disse para minha mãe que ia voltar e voltei. Continuei em Envira como professor, tirei meu terreninho, comecei a fazer meu roçadinho também, plantar minha roça, meu arroz. Me apaixonei também pela agricultura, porque para mim é uma sensação imensa você lutar, suar, plantar e depois você colher. E você levar aquele alimento para a sua casa ou para a casa de outras pessoas. Muitas pessoas não valorizam o agricultor, o produtor rural. Mas Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, na época que eu era secretário de produção, ele disse uma coisa muito bonita e muito verdadeira. Todas as profissões são importantes, algumas são especialmente importantes. Os médicos, os enfermeiros ajudam a salvar vidas, os professores a educar, a formar cidadãos, mas nenhuma profissão se iguala à do produtor, do agricultor, porque nenhum de nós, do homem mais rico do mundo ao homem mais humilde, vai se manter vivo sem comer, sem se alimentar. E nós nos alimentamos todos os dias, muitos de nós fazemos nossas orações, outros nem fazem, mas às vezes a gente esquece de agradecer que alguém lá atrás colocou aquele alimento que hoje está mantendo a nossa família. Sobre a sua vida no Rio de Janeiro, como é que foi a sua vida no Rio? Como era estruturada a sua família no Rio de Janeiro, que seu pai atuava, sua mãe? Na verdade, nós moramos um período em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, meus pais eram de Santos. Não é à toa que eu torço para o Santos Futebol Clube, porque na minha família tem que torcer para o Santos, né? E eu ainda assisti o Pelé jogar futebol. Fiquei muito triste quando o Santos foi rebaixado na última campeonato. E meus pais foram morar em São Paulo. Meu pai formado em Direito, mas se dirigiu para a área de livros, né? Foi editor, foi gerente da livraria Francisco Alves. E depois nós fomos morar no Rio, e passamos 4 anos no Rio. Eu fiz meu curso primário no Rio. Morávamos na Prudente Moraes, Ipanema, tempos maravilhosos. Nós tivemos momentos incríveis, né? Papai era muito ligado à área intelectual, então a gente ia dia de sábado para a casa do Oswaldo Assef, que era nosso tio por afinidade.
E papai ia jogar futebol de praia com o Chico Buarque, com o Samarone, que era craque do Fluminense, o pessoal da MPB4, tinha aquela coisa toda, e eu era guri, né? A gente curtia muito. Então foi uma infância muito feliz. Minha avó tinha uma casa em Campo do Jordão, nós íamos passar as férias. Agora, depois da adolescência, a partir do momento que meu pai foi detido no regime militar, e ele nunca tinha sido envolvido em nada de guerrilha, em nenhum partido político, mas por defender, na empresa onde ele era executivo, uma causa dos trabalhadores, ele foi demitido e foi preso, como se ele fosse um comunista, como se ele fosse um esquerdista. E aí, a partir daí, meu pai não conseguiu mais emprego, porque havia um fichamento, havia uma lista negra. Qualquer executivo que fosse suspeito de ser opositor do regime militar, ele não conseguia mais um emprego. E meu pai ficou um ano desempregado, fazendo um bico aqui, um bico ali, e nosso padrão de vida foi lá para baixo. E aí nós, por outro lado, nós aprendemos, eu e minhas irmãs, fomos para a escola pública, passamos a ter uma vida muito mais simples, não tinha mais empregada para fazer cama da gente, a gente passou por um padrão bem mais simples. Nunca passamos fome, mas vivemos com muita mais simplicidade. E eu tive essas duas experiências na minha vida, e tive várias vezes, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá em Vira, fui prefeito, depois fui ex-prefeito, fui agricultor, fui deputado, eu deixei de ser deputado, agora tenho que ralar de novo, divido o carro com a minha mulher, e assim a gente vai levando, né? E eu trago da minha experiência de paulistana muita politização. Nós gostávamos de política desde criança. Eu sou descendente direto do Zé Bonifácio Andrade Silva. A minha mãe é Andrade Silva e meu avô era professor da universidade, minha avó. Então se discutia política, a história da política brasileira. Desde criança eu acompanhava atento as conversas dos adultos, né? Às vezes metia o meu nariz. Então a minha politização ela vem da infância, não é nem da adolescência. E como eu morei em São Paulo na época do regime militar, e tem pessoas que defendem o regime militar porque não têm ideia do que seja um regime militar, nós não podíamos fazer nenhum comentário negativo em relação à atuação do prefeito, não era nem do presidente. Se você entrava num táxi, você não falava nada de política, você tinha que saber com quem você conversava. Músicas proibidas, jornais censurados, ou seja, a liberdade tolhida de maneira total. E isso também me era muito incômodo, porque eu me sentia um jovem, como tantos jovens da nossa geração, reprimidos. Nós não podíamos expressar. E quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal, meu professor de história, nosso professor de história era um português, por sinal meu xará, Luiz. E ele chegou tão feliz na sala de aula, porque ele era um exilado de Portugal, com a liberdade reconquistada em Portugal. E nós todos pensávamos, quando vai acontecer isso no Brasil? Quando que o Brasil vai poder respirar os ares da liberdade? Então, com todo respeito às pessoas que defendem um golpe, elas nunca viveram, de fato, o lado cruel da ditadura, né? Ver pessoas torturadas barbaramente. A tia Leda, por exemplo, como o meu tio Oswaldo foi suspeito, ela foi e não tinha nenhum envolvimento, ela foi barbaramente torturada. Paulinho Dantas, filho do Paulo Dantas, escritor alagoano, muito amigo do meu pai, passou um ano na prisão sem culpa formada, foi solto sem nenhum processo, porque ele era líder estudantil, não havia nada contra ele. A minha avó, que conseguia visitá-lo, fez amizade com o diretor Houve muitas injustiças, muitas coisas erradas. E é preciso que a gente saiba que se eu dou um poder exagerado para um ser humano, eu me arrisco a vê-lo cometer coisas ruins. Então, como Churchill dizia, a democracia é um péssimo regime, mas é o melhor que inventaram até agora, né? Pelo menos, Elcido, você tem a liberdade de dizer o que você pensa, que você quer dizer. Você tem uma essência da tua dignidade preservada. Então, eu fico muito triste quando vejo pessoas defenderem ditadura, seja de direita ou seja de esquerda. Tá? Essa coisa aí da Venezuela também. Fiquei feliz que ontem, pela primeira vez, o governo brasileiro deu uma cutucada na Venezuela, né? O Maduro ficou irritadíssimo, mas, poxa, não vale ditadura nem de esquerda e nem de direita. Ditadura é ditadura, tira a liberdade do ser humano. Então eu trago de São Paulo essa coisa de ser um homem livre,
Meu pai me ensinou, seja livre, pense e faça as suas escolhas. Vamos voltar de São Paulo para o interior do estado do Amazonas, especificamente em Vira. Como era o teu cotidiano, a tua vida em Vira, quando você chegou lá na casa dos 20 anos? Como era o teu dia a dia? Como foi essa caminhada para praticar a política e chegar à prefeitura aos 23 anos de idade? Bom, primeiro foi uma experiência totalmente diferente da experiência de São Paulo, né? Eu cheguei num ambiente muito, sociologicamente, muito diferente, uma cultura diferente, uma forma de se relacionar com os outros, para mim, superior do ponto de vista espiritual do que a de São Paulo. Como eu te falei, São Paulo você é um número na multidão. E aí, como professor, fiz amizade com os pais dos alunos, fiz amizade com os alunos. Era interessante ir do meu aniversário, os presentes que vinham, né, vinham para mim. Os alunos traziam jambo, os alunos traziam mamão, traziam frutas, né? E eu ganhava presentes muito simples, né? Um sabonete, um shampoo, tudo. Havia um sentimento de simplicidade muito grande, né? E eu trabalhava na roça, eu tinha as mãos finas, voltei até agora, então elas faziam muito calo, sangravam, colocavam uma meia, não tinha luva, continuava, que eu me desafiava, eu sou um cara que gosta de se desafiar, eu sou muito motivado por desafios. O que você plantava lá em Vira? Principalmente mandioca e arroz, mas também feijão e milho, mas principalmente arroz e mandioca. Sempre gostei, e café. Eu sempre gostei muito da produção de arroz, né? É uma coisa que sempre E o café, porque o café é da minha família, né? Meu avô foi produtor de café, meu pai, o primeiro emprego dele foi ser provador de café numa empresa exportadora de café em Santos. Meu bisavô era exportador de café em Santos e financiador. O meu outro avô era um comerciante de café que ia para o interior, corretor que se chamava, comprar o café e trazer para Santos, que era o vovô Mário, que foi jogador de futebol e um craque na época. E eu não tive a chance de conhecer. Eu vivi muitas histórias de família, sabe, Elcias? Mas lá em Vira foi uma mudança radical. Não tinha mais aqueles livros todos para ler, era viver, era realmente mergulhar na vida. Aí eu fui aprender a trabalhar com teçado, trabalhar com machado, roçar um campo, tirar uma lenha, carregar água nas costas. Eu fui aprender a colher, plantar e colher, a fazer farinha. E para mim isso foi muito bonito, porque eu aprendi com homens muito simples, pessoas muito simples, homens e mulheres. Porque você, por exemplo, está numa casa de farinha, fazendo farinha numa madrugada com o seu Zé Calango, que é uma pessoa que já faleceu. Ele era o torrador de farinha. Começa a torrar a farinha lá para as 3 da manhã, até o dia amanhecer. Eu tirava da prensa a farinha, peneirava a prensa, e ele ia fazendo a farinha. E ele ia contando histórias que ele aprendeu do pai dele, do Ceará, histórias de reis, de rainhas, uma riqueza de cultura linda, maravilhosa, que se perdeu, da oralidade do avô conta para os índios têm ainda, mas correm o risco de perder. Então, para mim, foi um aprendizado maravilhoso ver o lado do ser humano e compreender que sabedoria não é escolaridade. Um analfabeto pode ser mais sábio do que um camarada que tem um pós-doutorado em Harvard. Então, você chegou à prefeitura de Envira aos 23 anos. Sim. Como é que foram os mandatos? O que de fato você sabe... o Luiz Castro serviu e fez mudanças significativas naquela cidade, para essas pessoas simples? O que de fato ocorreu de mudanças Sim. nos seus mandatos? Bom, primeiro, eu vim chamado para a política por um desejo de servir, de retribuir aquela sociedade que me acolheu tão bem. Então, me convocaram para a política. Eu jamais imaginaria que seria político um dia, e nos primeiros anos de Envira isso nem passava na minha mente. E aí, por várias circunstâncias, fui eleito um prefeito muito jovem, o segundo prefeito mais jovem do Brasil, o mais jovem do Norte e Nordeste naquela época. Era raro ter prefeito com menos de 30 anos, muito raro. E fui fazendo e aprendendo. Eu não tinha uma noção de como funcionava uma prefeitura, o que era uma nota de empenho, o que era um orçamento. Eu tinha vontade. Tinha uma certa capacidade de interpretar, né? Uma certa visão de mundo, né? E muita vontade. E naquele primeiro momento, no primeiro mandato, minha dedicação foi imensa para a área de saúde.
vamos dizer, foi a minha prioridade número 1, porque em Vira não tinha hospital, em Vira não tinha equipe de enfermagem, em Vira não tinha nenhum médico. O paramédico era o padre que tinha feito um curso e recebia uns remédios da Alemanha e ele quebrava um galho. Ou os curandeiros e rezadores trazendo um chá. Mas muitas situações, pessoas morriam de tétano porque não tinham uma antitetânica, uma mulher não tinha onde fazer uma cesárea, podia morrer ou perder um filho, como vários casos aconteceram. E eu sou sobrinho de um médico, o único irmão da minha mãe, tio Sérgio, era médico, e sou neto e bisneto de médico também. E eu vi aquela situação, eu me sentia profundamente chocado. Então, primeira coisa mais importante para mim no meu mandato foi: vamos organizar a saúde. Aí nós conseguimos trazer médicos, enfermeiros, odontólogos, construir um hospital na época com a ajuda do professor Gilberto Mestrinho, do ex-deputado Eloy Ribeiro, que era secretário. Passamos, portanto, a dar um patamar de atendimento mais digno para aquelas pessoas. Além disso, instituímos um tratamento fora do domicílio, com recurso do município. Se não tivesse como resolver no município, ia para Rio Branco, ia para Irunepé e vinha até para Manaus. Criei esse sistema de apoio à saúde sem discriminar adversário. A pessoa precisava de um apoio, ela tinha esse apoio. Até para São Paulo eu cheguei a mandar pessoas que não tinham conseguido resolver seus problemas aqui e foram para lá. Mas eu também cuidei da educação, da agricultura, da saúde, mas o impacto maior foi realmente na saúde. O meu segundo mandato de prefeito eu vim mais maduro, eu vim mais preparado, mais cobrado pelo meu pai, pela minha consciência. Eu fiz uma viagem para o Nordeste para conhecer experiências exitosas de políticas públicas naquela época que era muito rica no Ceará, porque ali nós tínhamos o PT no seu nascedouro e o PSDB no seu vigor com o Tasso Gereissati e o Ciro. E eles meio que competiam para ver quem fazia melhor. E não havia corrupção, ela era mínima. Então era um negócio muito bonito. Eu fui para Icapuí, né? Icapuí era uma cidade gerida pelo PT, que era um modelo de gestão, de transparência, ganhou o prêmio da Unicef, menor índice de analfabetismo, de escola, e ao mesmo tempo as experiências do Ciro e do Tasso também magníficas, né? E aquilo me levou para Envira para o meu segundo mandato. Agora eu vou fazer diferente, vou fazer... E aí tivemos um mandato maravilhoso, um mandato belíssimo. Quando veio o terceiro ciclo, eu disse ao amazonino: eu vou fazer diferente em Envira, eu não sou paternalista. Para mim, é dar oportunidade, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. E vou receber esse recurso, mas nós vamos organizar as cadeias produtivas de cada produto, regionalizar a merenda. Fui o primeiro prefeito. Para ser justo, Sidney Maués e eu em Envira regionalizamos a merenda. Não tinha lei federal nem lei estadual. Quando eu fui secretário de produção, no tempo de Eduardo, ele nos apoiou. Com o Gideão, nós regionalizamos a merenda aqui também. Então, Envira passou a ser um grande produtor de grãos. Nós chegamos a vender milho aqui em Manaus, até para a cooperativa industrial dos japoneses. Abastecemos toda a região com milho, arroz, feijão, ovos. Colocamos uma torrefadora de café. Nós tínhamos uma organização agrícola, avançamos na pecuária, e que eu acho que foi modelar. Criamos uma fundação que garantia um preço mínimo para o agricultor, tiramos o atravessador e o município prosperou muito. E a autoestima, construção de ginásio, construção de obras também, cuidar muito da educação e também continuar cuidando da saúde. Estamos apresentando o podcast Cultura em Tópicos pelo canal J Comércio do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. Hoje, no episódio 11, estamos conversando com Luiz Castro com o tema Carreira Política, Mudar e Servir. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos com as narrativas e imagens, mais Luiz Castro, mais carreira política e mais cultura em tópicos. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços,
Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para Motonorte! Esse é o Cultura em Tópicos, episódio de hoje, Carreira Política, Mudar e Servir, com Luiz Castro. Nesse segundo bloco, nós traremos as narrativas em imagens. As imagens aparecerão na tela e o Luiz vai explicar o que se esconde atrás daquelas imagens. Há sempre uma história por trás de uma fotografia, de uma imagem, e é isso que nós procuramos contar nesse segundo bloco. E a técnica de sua imagem vai soltar a primeira imagem na tela para que o Luiz Castro discorra sobre essa imagem. Bom, esse é meu primeiro pronunciamento como prefeito eleito, estava com 24 anos de idade em Vira, no primeiro encontro de prefeitos, na época em que Gilberto Mestrinho era governador. E eu me posicionei, porque em relação a um tema palpitante, e você observa que eu era bigodudo e magrinho. Sim. Foi a minha estreia, né, como prefeito num cenário mais estadual. Esse é o Cultura em Tópicos, estamos no segundo bloco com as narrativas em imagem. O Luiz está contando a sua história através de fotos da época de prefeito, deputado estadual, enfim. E vamos soltar mais uma imagem na tela. Bom, eu era prefeito, né? Então aí naquela época era o vereador Adalto e nós estávamos numa aldeia indígena, porque eu tinha uma relação muito boa com os indígenas. Do boné e do boné, tô da barbado, barba. Bigodudo, e o Adalto, um grande amigo, vereador, e a gente tinha essa relação com os indígenas, né, muito boa. Essas tuas incursões pelas cidades, as comunidades em Vira, como eram feitas? Era permanente, eu ia visitar, me integrava, participava da vida, chegava num local, o pessoal estava fazendo farinha, eu fazia, participava das viagens de saúde, de educação, tanto com os índios e com os ribeirinhos. Então sempre foi muito tranquilo e prazeroso para mim fazer isso. Vivia com simplicidade? Muita, uma casinha de madeira, simples. Bom, sempre vivi com simplicidade. E de onde vem essa consciência da simplicidade, do essencialismo na tua vida? Vem da formação, né, de uma espiritualidade, né? De uma compreensão de que o essencial não é material, é relacional. Ou seja, não adianta eu estar esnobando, estar sendo um camarada extremamente vaidoso ou cheio de posses materiais se eu não tiver boas relações com o ser humano, com o meio ambiente e comigo mesmo, e com o Criador, né? Então, para mim sempre foi muito simples. E a inspiração maior é Francisco de Assis, que está a 1000 anos-luz do Luiz Castro, mas sempre foi uma inspiração para mim São Francisco de Assis. Aquele homem que podia ter continuado muito rico, mas optou para ser poverello. Há uma ligação tua com a religiosidade, com o catolicismo? Embora meu pai fosse religioso e minha mãe não fosse uma católica praticante, em Vira eu me envolvi e me tornei um católico praticante. E participava principalmente do trabalho com as crianças, com os jovens, né? E aí passei a conhecer um pouco mais o Evangelho. E hoje eu participo de movimentos focolares com a minha esposa. Eu não sou vamos dizer, um católico, eu sou um católico praticante, mas eu sou muito aberto à espiritualidade de outras religiões. Ontem mesmo eu estava conversando com meu amigo Marci Biondo, né, que é especialista em medicinais, ele é mestre da União do Vegetal. Dias atrás estava conversando com a minha amiga Amanda, que é a principal referência na luta contra os abusos de crianças, que ela é mãe de terreiro, mãe de santo. Outro dia eu estava assistindo a ordenação do padre Hudson com o bispo Hudson, que é, para mim, uma figura impressionante na defesa dos direitos da criança. Converso com um judeu, com um árabe, então. Pratico a minha religião compreendendo que ela é um caminho, mas não que seja o único caminho. Para mim, o mais importante é a relação de amor. Então, Cristo nos traz essa relação de amor. Amar é realmente o sentido da vida. Sem amor não tem sentido nenhum ser político, ser jornalista, qualquer exercício de profissão, ele é instrumental. O amor é o principal. Luiz, como era o teu cotidiano em Vira? Você tinha carro, andava de pé?
dormia que horas, comia o quê? Como é que era a tua rotina lá em Vira? Quando eu era prefeito? Professor, eu só andava a pé e de bicicleta. No verão eu usava bicicleta, quando a estrada ficava intransitável era a pé, minha botinha 7 léguas, né? Quando prefeito eu passei a usar uma moto. Mais à frente consegui comprar um buggy, né? E aí era muita simplicidade, né? Praticamente andava de moto, andava a pé, eu andava muito a pé, eu gosto muito de caminhar. E vivia com simplicidade, comendo a comida local, alguma coisa que a gente produzia, tinha criação de galinha, os ovos, minha esposa, que já é falecida, a primeira esposa, ajudava. E depois, no meu segundo mandato, continuei vivendo com simplicidade, numa casa de madeira, e tinha uma coisa que para mim é muito cara. Eu tinha um motorzinho de luz lá para minha colônia, nunca fui fazendeiro. Mas eu tinha lá umas 30, 40 cabeças de gado, tinha um pequeno cafezal, tinha um pomar. E aí eu levava esse motorzinho para a colônia. Lá naquela região do sul da Amazônia do Acre, você chama os sítios de colônia. É uma tradição antiga que, né, não chama de sítio, né? E isso, fazenda tem que ser grande. E quando faltava luz na cidade, eu tinha um motorzinho, mas eu não ligava o motorzinho. Eu ia tentar resolver o problema da energia. Eu não achava que o prefeito da cidade poderia ligar o motor de luz dele enquanto o povo da cidade todo ficava no escuro. Então ficava no escuro também, na vela, na poronga. Quando consegui um recurso da Caixa Econômica Federal para pavimentar diversas ruas, já no meu último ano de mandato, esse dinheiro foi liberado, eu até fui injusto com meus vizinhos e com a minha esposa, mas a última rua a ser pavimentada foi a rua onde eu morava, que, aliás, foi pavimentada pelo meu sucessor, que eu deixei dinheiro na conta. Essa é uma coisa que, para mim, é importante. O político ele tem que ser um exemplo. Infelizmente, Eucías, isso está se perdendo. Você tem poucos políticos. Um Pedro Simon, que foi governador do Rio Grande do Sul, hoje é um homem que só vive numa casa em comodato, que ele mesmo doou com a esposa para a Ordem Terceira Franciscana. Ele não tem mais um bem. Ele não tem nenhum bem. Um homem que foi governador. Doou tudo, passou a parte dos filhos, o resto doou para a caridade. São pessoas que a política precisa dessas pessoas. O Serafim, outro exemplo, não é um franciscano, mas Serafim mora na mesma casa que ele morava quando já era, antes de ser político, né? A gente conta nos dedos hoje. Agora a moda é snob, né? É isso, é aquilo. Eu não quero fazer essa crítica, mas eu acho que você tem que ser exemplar. Perfeito ninguém será. Você ficou rico na política, Luiz Castro? Não fiquei rico. Tive 5 mandatos de deputado, tive bons salários. O deputado tem um bom salário, agora está até melhor, né? Comprei uma casa com financiamento da Caixa Econômica Federal, uma casa boa, não é uma mansão, e fiquei com prestação pagando, né? E comprei um carro melhor, mas quando saí da Secretaria de Educação, pouco tempo fiquei sem recursos, né? E aí vendi o carro, fiquei dividindo o carro desde então com a minha esposa. E eu vivo uma vida de classe média, né? Dificuldade para pagar, a conta de energia chegou, pesado, né? Vamos economizar, chama os filhos, vamos usar mais ventilador, menos ar-condicionado também, que agora o tempo está ajudando, né? É uma vida simples, entendeu? Sem luxo. Como parlamentar, eu tive a oportunidade de fazer várias viagens, isso sim, eu sou muito grato, porque eu pude conhecer, pelo cooperativismo, por exemplo, eu fui à Inglaterra, mas passagem dada pela OCB, não foi da Assembleia. Mas eu pude fazer uma viagem ao Canadá e outra à Itália com recursos que a Assembleia me financiou. Participar de encontros, de eventos, né, importantes, e participei da COP21 em Paris também, como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Tudo isso foi muito enriquecedor, né? Aprendi muito nessas viagens, mas nunca vivi com luxo. Eu e minha mulher temos uma coisa, ontem eu comentei com a Alana, nós não gostamos de luxo, né? Eu gosto de um conforto, mas de luxo não. Um ar-condicionado, não vou ser hipócrita nesse calor, você dormir bem, né? Mas para que uma vida nababesca, né? Um vinho de R$80, um Malbec de Mendoza que você compra por R$80, R$90, ou um bom vinho da Serra Gaúcha, não precisa você comprar um Borgonha de R$1.000. Você vai tomar com prazer aquele vinho. Ele vai ser uma coisa prazerosa, né?
Então, uma comida caseira, às vezes, é muito melhor que a comida do restaurante. Mas quando dá para pedir um iFood, até para poupar a esposa, né? Num dia de domingo, a gente pede um iFoodzinho e compra quando dá. Quando não dá, ela faz a comida. Estamos conversando com o Luiz Castro, no episódio de hoje, Carreira Política, Servir e Mudar. E vamos usar mais uma imagem na tela para o Luiz continuar as narrativas em imagens. E aí, Luiz? Bom, aí foi em O que se Envira, esconde né? atrás dessa imagem? Bom, isso aí era na época do terceiro ciclo. Tá aí o Ivon, que era secretário de Educação, eu como prefeito, o Teixeira, conhecido como Catita vereador, e o Lima Duarte. Naquela época do Amazonino, o terceiro ciclo, Envira era o município que era referência. E aí o Lima Duarte foi lá para fazer uma publicidade institucional. E eu adorei, né? O povo todo. Foi muito legal, porque tinha tido há pouco tempo, a novela com o Lima Duarte, que me falha a memória. Eu sei que as crianças algumas crianças decoraram as falas dele e seguiam ele nas ruas, né? Foi muito legal. E eu aproveitei e peguei uma carona com ele, porque o jatinho ficou em Nepé, ele foi de avião pequeno, e o jatinho ia voltar direto para São Paulo. Eu peguei uma carona com ele para poder ir visitar meus pais, custo zero, né? E ele estava com a filha, e foi uma viagem linda, porque eles declamaram poemas, eles cantaram, ele falou da vida dele, contou de quando terminou a Segunda Guerra, como ele chegou a viver debaixo de um caminhão, quando ele chegou de Minas. Então, aí une tudo, une a cultura, a política, a produção primária, né? E fiz uma surpresa para meus pais, para minha mãe e para meu pai, chegando de surpresa lá em São Paulo e os visitando. Estamos numa conversa de bom tom com o Luiz Castro aqui no Cultura em Tópicos de hoje, que é retransmitido episódios disponibilizados pelo J Comércio, canal do YouTube do Jornal do Comércio 120 anos. Estou com o Luiz Castro aqui, contando sua carreira política ao longo desses 5 mandatos como deputado estadual e 2 como prefeito, além dos cargos públicos exercidos por ele. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Bom, Aqui. Aí eu já era deputado e veja bem, nós estamos comendo aí no chão, né, de uma casa de seringueiro, de agricultor. Estou eu, o Rômulo, que era prefeito, vice-prefeito, meu grande amigo, vereador Zé Carneiro, já falecido, e o vereador Teixeira. E aí era isso, a gente ia para a área rural e não tinha luxo nenhum, né? Era uma rede, mosquiteiro, e é muito gostoso isso, né? É muito bom. Como é que houve essa transição do prefeito para deputado? Como é que surgiu a ideia de ser deputado? É a primeira vez que um jornalista me faz essa pergunta. Eu tinha saído do meu segundo mandato de prefeito com a decisão de sair da política. Eu pensei, eu não dou certo para ser político, eu gosto das coisas muito certinhas, a minha flexibilidade do jogo não é tão boa, tão grande, coisas que eu não concordo, né? E então eu pensei, eu vou fazer o curso de Direito, aí fiz vestibular, passei bem no vestibular, e entrei na UFAM para fazer o curso de Direito. Meu objetivo era ser juiz. E comecei a estudar, como eu nunca tinha estudado na minha vida, porque eu fui um aluno que eu escolhia a matéria que eu gostava para estudar, as outras eu levava, né? Sim. História, geografia e tal, não sei se isso aconteceu contigo também, mas dava para levar as outras e algumas eu gostava mesmo. Mas na faculdade, eu virei um autêntico nerd, né? Eu estudava para burro, porque o meu objetivo era sair da faculdade, fazer um concurso para juiz e ser juiz. Eu falei, eu tenho mais perfil de juiz do que de político. Isso eu pensava. No meio do curso, e lá na UFAM, não contei para ninguém que eu tinha sido político e prefeito. Como Envira era muito distante, o pessoal não me reconhecia como político do interior. Eu queria ser um colega igual aos outros. Eu já estava com 40 anos, né? Tinha alguns mais velhos, a maior parte da turma era mais nova. E aí, um belo dia, o ex-prefeito de Juruá, o Tabira, que agora parece que vai concorrer lá novamente, ele me chama e diz, Luiz, há 8 anos o Juruá não tem uma representação política, não temos um deputado na Assembleia. Né? Uma região, temos um governador, que é o Amazonino, e não temos um deputado. Eu já conversei com os prefeitos e tudo, todo mundo se une se você for o candidato. Eu falei, mas como é isso? Vai unir eu lá pelo Juruá, vai unir o Barroso e o Lisboa por Itamaraty, vai unir o pessoal de Carauari, o Beto Bruno, o Edi Conrado de Ernepé, e lá em Envira estava o meu sucessor, o Rômulo, né? Eu disse, eu não tenho dinheiro para fazer uma campanha de deputado, pessoal.
eu só tenho meu Fiatzinho aqui, Uno Mille, meu salário é só para pagar as contas. Não se preocupe, você não vai gastar, você vai chegar em cada município e nós vamos fazer sua campanha e PPP. Aí eu tranquei minha matrícula e fui para a luta. E fui bem eleito, né? E aí me tornei parlamentar. Fiquei 4 anos no mandato e decidi que eu ia voltar para o UFAM para novamente meu sonho de juiz. Aí convidei os meus apoiadores para uma reunião. Talvez o adjunto nem saiba disso, o deputado adjunto. Eu ia orientá-los para apoiarem um adjunto, porque ele tinha um perfil interiorano como eu, né? De uma região parecida com a nossa. Aí eles disseram, não, você vai continuar. Nós queremos que tu continues. Aí eu fui para mais um mandato e não consegui sair mais. Esse é o Luiz Castro contando suas narrativas em imagens aqui no Cultura em Tópicos. E nós vamos a mais uma imagem na tela no episódio 11 de hoje. E aí, Luiz, o que se esconde atrás? Qual o discurso dessa imagem? Isso é uma inauguração de uma escola, né? O ex-prefeito Nena, que está de óculos escuros, eu estou aí, deputado, vereadores. E o Nena, para mim, é emblemático, foi um prefeito do meu estilo, entendeu? Não ficou rico, trabalhador, preparado e que sofreu um atentado horroroso até hoje, está paraplégico, não sei se você lembra, Elcias, aqui em Manaus, uma injustiça tremenda, só Deus lá no céu pode corrigir o que fizeram com ele covardemente. E foi um aliado meu no interior, um aliado dele, a gente procurava somar, conseguir verbas, resolver problemas, né? E eu tenho um carinho muito grande por ele e um sentimento de injustiça muito grande com o que fizeram com ele, porque nenhum prefeito, até corrupto e tal, ninguém merece. Mas o Nena, especialmente, ele não merecia. O Nena era prefeito de qual Manicoré. cidade? Manicoré. Manuel Galdino de Oliveira, conhecido por Nena, um educador, um professor, um cara bacana, um gestor correto. O trabalho da saúde, organizou todo o sistema de saúde da cidade, primeiro prefeito a fazer isso no interior do estado. Luiz, essas figuras com esse cabedal de ética, de simplicidade, de foco em servir e mudar a realidade na sociedade, está raro, Luiz, hoje em dia? Devia ser a regra, se tornou exceção. Mas a população precisa refletir. Na hora que se vende o voto, que se troca o voto em favor de uma promessa, de um favor, quem está fazendo isso está contribuindo para isso que está acontecendo hoje no Amazonas e no Brasil. Na verdade, o crivo principal não é nem por cargo no Executivo, é para o Legislativo. Se você tiver uma Câmara de Vereadores que ela trabalha de acordo com a consciência política, fiscaliza aquilo que tem que ser fiscalizado, apoia o que tem que ser apoiado, trabalha para a sociedade, majoritariamente composta por pessoas assim, você vai ter uma política de melhor qualidade também na Assembleia, também no Congresso Nacional. Olha aí o Centrão. O Centrão no Congresso é uma verdadeira parasita, né? Ele parasita o governo de direita, de centro, parasitou o Fernando Henrique, parasitou o Bolsonaro, parasita o governo Lula e ganha uma fatia de poder econômico e político imenso em detrimento do nosso país, em detrimento daquilo que é essencial. Então, o povo precisa acordar. Às vezes eu acho que o nosso povo está, não todos, uma espécie de escravidão política, escravidão mental. Precisa libertar-se dessa escravidão. Como você poderia contribuir para a sociedade, para os manauaras, com toda essa sua experiência? De que forma você poderia contribuir? Outra pergunta, você está aposentado da política, Luiz? Eu pensei em me aposentar, mas depois eu fiz uma reflexão profunda, desde meus 24 anos, como você mostrou aí, eu estou na política, né? Eu me tornei uma pessoa muito política, eu desenvolvi uma expertise política, você desenvolveu uma expertise de jornalista, de escritor, e eu tinha um sonho de ser escritor, né? Quem sabe lá na frente. E aí pensei, eu posso dar minha contribuição, ainda que ela seja pequena, seja aquele passarinho que joga aquela gotinha para ajudar a apagar um incêndio.
mas eu quero estar na minha consciência que dentro do campo em que eu tenho mais experiência, eu posso ser útil. Então, eu quero eu quero contribuir com o município de Manaus, que em Vila e Manaus são os municípios referências maiores da minha vida, depois Ernepé e Apuí. Eu quero trazer minha contribuição. Há temas importantíssimos que hoje não são tratados com a atenção que deve ser. Nós estamos em época das mudanças climáticas. Nós temos um profundo problema climático que afeta não só o mundo, mas nós. Tivemos a grande seca, tivemos as queimadas que poluíram nossa cidade. Nós temos, portanto, estamos vivendo as consequências da mudança climática já. Ninguém está preocupado. O Pará levou a COP para lá. Ontem estava o Macron com o Lula e o governador do Pará numa aldeia, porque parou-se no tempo aqui. Não se percebeu a importância das questões ambientais, até do ponto de vista geoestratégico. Você é um vereador, mas você é uma andorinha para levar esse tema. Ontem mesmo estava conversando com aliados meus da área de meio ambiente. A causa da infância, o combate à pedofilia, a prevenção. Puxa, isso é uma causa de poucos políticos. Então, são causas como essa que eu quero servir a essas causas na Câmara, se o povo de Manaus lá na frente me desse a oportunidade. Agora, se de repente alguém chegasse comigo e eu conversasse com pessoas na rua, por exemplo, uns fulano XY, falasse assim, eu assisti teu programa, eu assisto com o Luiz, eu acho que ele está com a idade inadequada para voltar político. A política, novamente, é um mandato eletivo. Isso é um empecilho? Você acha realmente que a pessoa não pode contribuir a partir dos 60 anos de idade? Estava lendo um estudo de Harvard que diz que agora, de 60 a 78, não é mais chamado de velhice, é maturidade estendida. A velhice começa aos 78 anos de idade. Você vê aí a briga nos Estados Unidos entre o Donald Trump e o Biden, todos têm mais de 70. Você vê muita gente com mais de 60 anos trabalhando com muita energia, com muita lucidez. Graças a Deus, isso eu devo a ele, né? Eu me recuperei de um problema de coração e tenho uma boa mente funcionando, com boas ideias, gosto de aprender coisas novas, gosto de conversar com jovens. Então eu estou preparado para fazer. Jefferson Pérez foi senador com mais de 70 anos, né? Faleceu com quase 80. Amazonino já não devia ter ido para essa última disputa, mas ainda foi um bom político até os seus 70 anos, bom que eu digo no sentido de capacidade. E políticos proeminentes aqui estão com a minha idade, né? Políticos proeminentes, dos quais eu não sou aliado, né? Um pouquinho mais jovem que eu, Eduardo Braga, um pouquinho mais jovem o Omar, mas não tem mais nenhum de 50 anos, não, entre essas lideranças. Então, eu estou em forma. E quero lhe dizer, eu, sendo mais experiente, mais velho, posso ser muito mais inovador do que jovens que estão velhos antes de se tornarem etariamente idosos. Esse é Luiz Castro, com todo o gás e toda a energia, e explicando, de acordo com o estudo de Harvard, que a idade não é um empecilho para se inovar, ou seja, na política, na indústria, no jornalismo, em qualquer área humana. Enfim, acredito que as sinapses mentais ocorrem de forma até mais rápida a partir dos 50 anos. Cultura em Tópicos, vamos a mais uma imagem na tela. Bom, aí já é um momento que eu fui secretário de produção do Estado. Também foi um momento, depois do meu primeiro mandato de prefeito, meu segundo mandato de prefeito, esse foi um momento mágico, 2 anos e meses que eu fiquei à frente da CEPRO, e ali estava ao lado do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é o único brasileiro que foi presidente da ACI, que é a entidade que representa todas as cooperativas do mundo, né? É um cara brilhante, aprendi muito com ele, e eu me dei muito bem com ele, com o Roberto Rodrigues. Nós tivemos uma relação muito boa, até em nível pessoal, assim, não íntimo, mas de nos encontrarmos, de comermos, de tomarmos um chopinho juntos. E ele é um cara brilhante, né? E eu pude ser o secretário de produção no momento que ele era ministro. Tem que agradecer a Deus. Luiz,
você sempre discursava ou portava a bandeira de um parlamentar independente. O que é e como atua um parlamentar independente? Bom, um parlamentar independente, ele atua de acordo com a sua consciência, apoiando aquilo que ele entende que está certo e se opondo àquilo que está errado. Então, não é porque você não pertence à base governista que você não vai apoiar um projeto de lei, uma proposta que você entende que é boa para a sociedade. Mas, por outro lado, você não é obrigado, por ser membro da base de governo, a aprovar coisas com as quais você não concorda, que você discorda. E sempre que eu discordei, eu apresentei uma sugestão, porque desde o meu tempo de prefeito eu dizia para os secretários e para os vereadores, se vocês não concordam com uma coisa, me tragam uma ideia para melhorar. Não venham só com a crítica, tragam uma crítica e tragam uma proposta. E eu fui um parlamentar assim. Se eu criticava, eu dizia, eu acho que tem que ser dessa maneira e não dessa maneira. Então é isso. Agora, um político independente, ele ouve opinião. Ele não é um teimoso, um turrão. Ele ouve opinião, ele ouve o parlamentar da situação, ele ouve o parlamentar da oposição, ele lê, ele estuda, ele conversa com a sociedade, forma convicção e vai para votar, vai para a sua ação política. Estamos conversando com Luiz Castro, Cultura em Tópicos, Carreira Política, Servir e Mudar, o tema instigante que o Luiz Castro está explorando bem nas suas narrativas, através do seu exemplo, da sua história. Vamos a mais uma imagem na tela. Terceiro mandato de deputado. Aí eu estava bem independente, né? Eu não sei, eu estou reclamando de alguma coisa, mostrando algo errado, fazendo uma cobrança, né? E esse terceiro mandato eu fui parlamentar bem independente mesmo. Quais as ações dos mandatos, se você pudesse fazer numa linha cronológica, em síntese, de cada mandato? Meu primeiro mandato foi um mandato interiorano, né? Eu defendi principalmente o interior, era aliado do ex-governador Amazonino. Sou grato ao Amazonino pelo meu primeiro mandato, meu tempo de prefeito. Depois discordamos em algumas coisas, eu tomei um outro rumo. Então foi um mandato de realizações de interior, de ajudar a reformar o hospital de Envira, de conseguir resolver o problema da delegacia do município, de ajudar a conseguir verba para uma estrada do interior. Fui principalmente um parlamentar operoso do interior, liberar verbas de convênios, né? Participar da vida política e pública da cidade, apoiar vários projetos sociais e econômicos. Meu segundo mandato foi um mandato de transição. 2 anos eu fiquei como secretário de produção, depois eu e o governador Eduardo Braga nos desentendemos e voltei para a Assembleia Legislativa e na Assembleia Legislativa eu comecei a cultivar essa independência. Progressivamente me tornei um deputado independente, com um senso crítico que foi aguçado, principalmente quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos e conheci as penitenciárias de Manaus e assisti uma rebelião como um dos membros de uma comissão mediadora. Aquilo mexeu muito comigo e eu entendi que nós tínhamos que ter uma política não paternalista. Eu já era contra o paternalismo, mas eu sou avesso a essa coisa de ensinar o cidadão a pedir favor. O cidadão tem de cobrar oportunidade, não pedir favor do político, pedir o favor de alguém como se ele fosse um generoso mecenas que vai distribuindo favores e depois recebe o voto de... Isso está errado, isso é a principal causa do nosso atraso. Terceiro mandato, um político bem independente, né? Fazendo, já falei no começo, críticas, mas de maneira construtiva, me opondo, fui a favor da ponte, mas fui contra o reajuste do valor, né? Então, era a favor da ponte, fui a favor da ponte, mas não me convenceu o valor da ponte. Foi um político que defendeu, inclusive, conquistas do meu tempo, porque eu sou o tomador da iniciativa da subvenção da Malvijuta e como fui da borracha, são coisas que, políticas públicas que nós ajudamos a empreender, a implementar, uma época com a Amazônia, outra época com o próprio Eduardo Braga. E meu quarto, quinto mandato, eu já estava mais maduro e consegui fazer
muito mais coisas nos meus últimos mandatos no sentido da minha atuação independente. Criamos a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, ajudamos em 3 CPIs, né? Estivemos presentes, fizemos viagens no interior todo com ações de prevenção, com o apoio do Tecendo Redes da universidade, enfim, e trabalhei muitas causas coletivas, as mulheres com HIV, aprendi muito e batalhei muito e vivi muito o meu mandato nas causas coletivas que não interessavam aos outros deputados, mas a mim me interessam, porque não me interessa pelo que me dá voto, mas por aquilo que eu entendo que me dá um senso de propósito. Luiz Castro, Cultura em Tópicos, carreira política, servir e mudar. Tem mais imagem na tela aí, produção, ou acabaram as imagens? Tem mais uma. Aí Luiz. é um folder meu, né? Eu sou autor da Lei da Ficha Limpa no Serviço Público, né? Projeto de combate à violência, autor de CPIs. Essa é uma causa muito importante para mim, da defesa das crianças. Acho que tem uma outra foto também. Eu trouxe uma da minha... essa aqui aí, Luiz. foi minha campanha para o Senado, né? Sim. Onde eu obtive uma votação estupenda, principalmente em Manaus. Bateu na trave, mas não fizemos o gol de me eleger senador. Mas eu sou grato até hoje àqueles que votaram em mim, que acreditaram em mim e que ainda acreditam em mim. Essa eleição do Senado foi uma eleição que a maioria das pessoas guarda na memória, que foi algo estrondoso. Narre em poucas palavras como é que foi essa competitividade na época. Bom, foi a minha campanha com pouquíssimos recursos financeiros, eu estava na rede, né? E aí, naquele momento, havia um sentimento de mudança muito forte aqui. E esse sentimento de mudança, de revolta com a política tradicional, né? Com os políticos tradicionais, era no país inteiro, e aqui era muito forte. E aí, isso canalizou para o Wilson Lima, na sua primeira eleição, e para mim, como candidato ao Senado, né, e para o Plínio Valério também, que acabou sendo eleito. Acontece que o poder político do senador Eduardo Braga, no interior do Estado, eu sou uma formiguinha perto dele, ele é um elefante de poder político, né? Agora mais ainda, né? Ganhou uma musculatura maior agora com as emendas parlamentares. Então era uma coisa assim, Dom Quixote. Mas o povo de Manaus foi para cima e quase me coloca lá. Né? Se Envira tivesse eleitorado de Itacoatiara, eu teria sido senador. Envira me deu uma votação maravilhosa, Apuí, mas são municípios pequenos. Né? Então, Alto Solimões, Eduardo Braga tem uma tradição. Ele tem seus méritos também. Né? Relacionamento com os prefeitos no poder. Né? Prefeito no poder dificilmente se une a um político independente, né? Porque acaba criando liames de relacionamento. Poder da máquina. E aí eu não tenho provas de compra de votos, pessoas falam, mas como eu não tenho provas, eu não vou falar, né? Mas eu imagino. Cultura em Tópicos, hoje com Luiz Castro, nessa conversa de grande interesse da coletividade, porque trata de um tema que causa mudanças e causa também profundos... evolução na sociedade como num todo. E o ser humano é um ser político e deve praticar a política, deve entendê-la, porque por aí é que pode haver mudanças significativas para a sociedade, para o bem-estar da sociedade. Tem mais imagens? Ou mais uma imagem? Acho que é a última, né? Essa é a família. Aqui principalmente os meus netos e netas, né? Agora já tem mais 2 novinhas, né? E com a minha esposa, Ana, né? Isso aí foi um pouco antes da pandemia, né? As 2 cachorrinhas, porque essa é a base, né, Ilcias? Quando as coisas não dão certo, mas é a tua família que te acolhe, quando você precisa, e minha esposa é muito companheira, é uma relação muito boa com meus filhos e meus netos, então a gente é político, mas a gente é ser humano em primeiro lugar, né? Como você pode servir a cidade de Manaus no possível cargo futuro eletivo? Como é que você acha que poderia ajudar a cidade a se tornar uma cidade mais humana, uma cidade melhor de se viver? Bom, eu já estou me colocando como um pré-candidato a vereador.
evidenciando questões que hoje não estão sendo evidenciadas nem contempladas com prioridade. Por exemplo, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente de Manaus, e a do Estado não é diferente, é ínfimo, é menos de 0,5% do orçamento, o que é uma contradição, com uma cidade que está no coração da Amazônia. Nós precisamos ter uma Secretaria de Meio Ambiente com mais musculatura, com mais capacidade de operacionalizar as políticas públicas. Precisa de fato, trabalhar muito para mostrar, sensibilizar, motivar o poder público e a sociedade para a questão dos igarapés. Nós não podemos mais aceitar passivamente, em pleno século XXI, já com todo esse avanço, essa situação dos igarapés de Manaus. Eu já apresentei propostas, nunca fui ouvido, para mudar, ampliar, adequar o sistema de coleta de resíduos e, ao mesmo tempo, fazer a diferença. E as causas da saúde, da educação, valorização dos profissionais de educação, que precisam ser valorizados. Enfim, me colocar à disposição da sociedade nas causas coletivas que podem representar a melhoria da qualidade de vida da própria população. Esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal do YouTube do Jornal do Comércio. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa, desse episódio 11, Carreira Política, Servir e Mudar, e eu vou pedir as considerações finais do Luiz Castro. Bom, eu quero primeiramente agradecer a você, quero também lembrar da saudosa figura do Dr. Guilherme Aloísio, que já partiu, mas deixou essa semeadura no Jornal do Comércio, e estender meus cumprimentos a toda a família, a todos os trabalhadores do Jornal do Comércio. E, de certa forma, isso nos aproximou, né? Você escrevendo a biografia dele, ouviu meu depoimento, eu tinha um apreço muito grande, e tenho, né, por ele, né? Um jornalista diferente, o Jornal do Comércio tinha independência, ele nunca vendeu o Jornal do Comércio para nenhum setor político, ele se relacionava bem e respeitosamente com todo mundo, mas atendia um político de situação de oposição com o mesmo respeito e com o mesmo tratamento. Então, Guilherme Aloísio, para mim, foi um exemplo de jornalista e de dono de veículo de comunicação. Quero também agradecer a minha família, a Deus, né, por estar aqui, e a todos aqueles que nos acompanharam ou vão nos acompanhar pelo YouTube, né? Aqui está uma pessoa, eu me coloquei autenticamente, eu sou cheio de erros, cheio de falhas, né? A minha mulher reclama, diz que eu sou chato, eu devo ser mesmo, procuro ser menos, sou muito cobrador quando trabalho com uma equipe, né? Mas, enfim, eu sou uma pessoa que vê a política como algo de construção do bem comum. A gente tem que ser político construindo o bem comum. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer estar com você. Muito obrigado, Elcis. Chegamos ao final. Quero agradecer ao telespectador pela audiência nesse episódio de hoje, episódio 11. Quero agradecer ao Luiz Castro pela presença, agradecer ao Guilherme e o Leonardo na técnica de imagem e som, e agradecer sobretudo a Deus, e tenham uma ótima semana.